Bora lá, galerinha. E se a Segunda Guerra Mundial nunca tivesse acontecido do canal do Histórias Alternativas, gente? Um canal bem interessante que eu achei aí hoje. Vai ser o primeiro vídeo que eu vou estar gravando dele. Não foi recomendação, não foi nada. Eu tava procurando aqui. Eu tava procurando, na verdade, se a Alemanha tivesse ganhado a Segunda Guerra. Mas eu acabei achando esse vídeo aqui, e se nunca tivesse acontecido. Porque precisei que lá eu achei. Se alguém souber, deixa nos comentários um vídeo bom sobre isso. E também eu não podia gravar um vídeo tão longo hoje, gente. Já tá meio tarde e eu tenho que acordar meio cedo, então eu acabei achando esse vídeo aqui que eu achei que tá num tempo legal aí pra gente gravar, pra gente fazer um vídeo bem maneiro aí pra vocês. Mas deixem nos comentários aí um vídeo que vocês acham maneiro, que só parece do Castanhari lá, cara, da Segunda Guerra Mundial, e acho que vocês não gostam muito do Castanhari, né, dos vídeos de história dele. Enfim, espero que vocês um like, se inscrevam no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tá na descrição. Passem lá, deixem um like, se inscrevam, se possível, considere se tornar membro do canal que vai estar me ajudando demais, tá bom? Vambora, sem muitos anos nesse vídeo que eu tô bastante curioso, tá bom? Bora! A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito de toda a história. Foi um conflito tão grande que todas as nações do mundo foram impactadas com esse conflito. Antigos impérios europeus caíram, países que antes eram forças extremamente influentes no mundo se tornaram apenas espectadores do novo mundo global. Mundo esse formado pelas duas principais forças. O mundo atual nosso é uma herança da Segunda Guerra, que derrotaram né? os alemães na Segunda Guerra, os Estados Unidos e a União Soviética. E pensando nisso eu pensei, e se a Segunda Guerra Mundial nunca tivesse acontecido, como isso iria influenciar o nosso mundo? Como ficaria esses países que foram destruídos pela guerra? E é isso. Mas muita coisa ia ser diferente. Que iremos ver nesse vídeo. Vai ser legal de conversar sobre isso, hein? Bora! Bem, primeiro temos que entender o porquê ela não aconteceria, e também entender as mudanças que faríamos nos nossos protagonistas do conflito. Nesse caso, a Alemanha, a Itália e o Japão. Todos eles teriam que ter uma certa mudança para a guerra não acontecer. Se eu simplesmente mudasse a Alemanha, a guerra no Pacífico continuaria acontecendo. Então esse é o ponto, né? Porque o Japão é um caso que vai ser bem diferente ainda. Vamos ver o que ele vai falar. Mesmo mudando a Alemanha, a mesma coisa se aplica com a Itália. Até porque todos eles tinham razões diferentes para lutar. Os alemães queriam os russos, os japoneses a Ásia, e os italianos queriam partes da África, Europa e Oriente Médio. No caso dos alemães e dos italianos, o que faria principalmente eles não terem se... Eu acho que os italianos e alemães são mais fáceis da gente imaginar o que não teria, como poderia não ter ocorrido. Agora o Japão é mais difícil, cara. Seguindo o caminho obscuro que eles seguiram, seriam principalmente as mudanças nos tratados da Primeira Guerra Mundial. Sim, total. Convenhamos, o Tratado de Versalhes foi uma das principais razões do porquê os alemães e os italianos se tornaram autoritários na Segunda Guerra Mundial. A Alemanha após a guerra estava cheia de esperança de que os aliados iriam fazer um tratado justo, que nem Wilson disse. Mas se for falar para pensar que o Tratado de Versalhes é o seguinte, né, cara? O ponto é o seguinte, ele não é o grande culpado, por assim dizer, né, cara? Ele pode ser o culpado da ascensão do pintor na Alemanha, mas ele não necessariamente é o culpado do conflito. O culpado do conflito são os próprios países, como Inglaterra e França, que não puseram em prática o tratado, né? Que quando a Alemanha começou a descumprir, não foram lá e deram uma cacetada logo no começo e falaram assim, ó, não pode passar o tratado. Se tivesse acontecido, a Segunda Guerra Mundial, pelo menos na Europa, não teria, se tivesse acontecido, teria sido de uma forma completamente diferente. Mas quando eles chegaram para negociar, eles foram extremamente decepcionados. Não só os aliados iriam pedir altas indenizações que os alemães levariam anos para pagar, mas também muitas partes da Alemanha seriam pegas e divididas e ocupadas pelos aliados. Isso deixou uma ferida profunda no povo alemão. E quando um certo cara de bigode esquisito começou a dizer que ele ia acabar com o Tratado de Versalhes, recuperar a economia da Alemanha e retomar os territórios alemães que foram tomados pelos aliados após a Primeira Guerra Mundial... Mas pensar que mais territórios foram tomados ainda depois da Segunda, né? Toda essa parte da Alemanha já não é da Alemanha hoje em dia, né? A Alemanha acaba aqui hoje em dia, né? Toda a Prússia oriental aqui foi pro saco, né? E quando um certo cara de bigode esquisito começou a dizer que ele ia acabar com o Tratado de Versalhes, recuperar a economia da Alemanha e retomar os territórios alemães que foram tomados pelos aliados após a Primeira Guerra Mundial, o povo alemão infelizmente acabou caindo no conto dele, começando assim os 12 anos do Terceiro Reich, que na teoria era pra ter durado 1000 anos, mas não conseguiu durar nem 15. Agora vamos pra Itália, onde sinceramente é até meio triste quando a gente vê o que... Mas até aí, se for ver, todo o Império fala que vai durar 1000 anos, né, cara? Mas poucos duram mesmo. Resultou em todas as crises que gerou o fascismo. A história da Itália começa na Primeira Guerra Mundial. A razão principal da Itália ter entrado na guerra foi principalmente a promessa dos aliados de territórios da Áustria-Hungria. E a Itália lutou como poucos países lutaram na guerra, sendo um dos países com as maiores baixas de toda a guerra. Mudando de lado e caramba. Após a guerra, a Itália estava extremamente esperançosa, achando que os anos de conflito e todas aquelas baixas teriam valido a pena e que eles finalmente iriam ganhar tudo que os aliados prometeram.
Mas no final eles O ganharam. sonho aí da Itália aí, dessa Itália era formar uma espécie de neo-império romano aí, né, cara, de dominar partes aí do Balcãs e principalmente na África, né, cara. Isso. Obviamente a Itália ficou bem revoltada com o fato de ter sido traída pelos seus aliados, onde eles chamaram esse evento de Vitória Mutilata. E isso tudo combinado com uma forte recessão econômica que estava acontecendo, gerou que um certo homem careca chamado Benito Mussolini chegasse e prometesse para o povo italiano que eles não pegariam apenas aqueles territórios que os aliados prometeram, É um mas fato que bom que ele citou, né, cara? É difícil as pessoas citarem isso às vezes, né, cara? Mas ele é realmente careca, olha só. sim, muito mais, com essa nova Itália sendo tão respeitada quanto era na época de Roma. Bem, nessa realidade, os aliados só dão todos os territórios que a Itália queria. Quando os aliados negaram Mas os o territórios que seria todos os territórios que a Itália queria, né? O que exatamente seria isso, né? Seria os Balcãs inteiros, né, cara? O que exatamente seria que a isso? Itália pediu, muitos políticos influentes começaram a ser chamados de traidores pelo povo italiano, com muitos italianos vendo alternativa no Partido Comunista e no PNF de Mussolini. Agora vamos para o Japão. O Japão Pô, durante agora os anos O Japão não tem o que fazer, cara. Que o Japão meio que, putz, como assim, 20 né, e cara? início dos anos 30 não era tão diferente dos Tá, que basicamente tá falando assim, pra não acontecer, então teria que não ter feito o Tratado de Versalhes, ter deixado a Alemanha da forma que tava, e a Itália, eu acho que a Alemanha poderia ter dado certo mesmo, porque o desejo de não ter mais guerra teria continuado, a Alemanha continuaria com sua economia de boa, os países iam se desenvolver, e eu acho que tudo certo. A Itália, se decidisse esses territórios, iam ter revoltas, iam ter coisas assim, mas essas coisas iam se resolver internamente. Agora o Japão, cara, o Japão com sua expansão territorial. dos países ocidentais. Porém, tudo isso mudou quando o exército imperial deu um golpe e assumiu o governo. Nesse novo governo, o Japão tinha uma visão muito mais expansionista sobre seus vizinhos, vendo eles muito mais como Totalmente, um né? quintal onde os japoneses poderiam conquistar. E depois disso, provavelmente você já sabe, os japoneses invadem a China, cometem um monte de crime. É porque o do Japão ele já vai vir muito antes, desde a restauração Meiji já começa um movimento nacionalista, militarista, aqueles códigos do Bushido, sabe? Já começa todo um lance cultural que vai levar até tudo que vai ser o Japão no começo do século XX, né, cara? Então, putz, né, é complicado de pensar o que faria o Japão não ter entrado em conflito. Eu acho que é mais fácil você imaginar os Estados Unidos e outros países não entrando em conflito com o Japão, mas o Japão continuando seu expansionismo, né? Lá dentro, os americanos ficam sabendo disso e cortam o petróleo japonês. O Japão ataca Pearl Harbor e após alguns anos eles tomam umas 2 bombas na cabeça e se rendem. Nessa nova realidade, o imperador impede o golpe de acontecer. Grande parte do povo japonês tinha muito respeito pelo imperador. E se caso o exército fosse Total, contra o né? imperador, grande parte Total, da respeito total. população e do exército se posicionaria contra essas partes rebelosas do exército japonês. Agora é que a maior parte dos países que geravam conflitos naquela época se foram, o mundo provavelmente não veria a Segunda Guerra Mundial. Seguindo a nossa linha do tempo, a gente Tá. chega nos nossos anos 30 alternativo. A Grande Depressão continuaria acontecendo normalmente, porém dessa vez o partido do cara do bigode é bem mais impopular. Assim, em 1933, o chanceler da Alemanha seria o Franz von Papen, com algum outro político aliado de coalizão. A Alemanha, na minha opinião, se livraria da Grande Depressão até que bem rápido. Eu também Um dos acho principais caras que livraram a Alemanha das crises que você tem que pensar que a Alemanha não estaria tão quebrada assim, né? Já que não existiria o Tratado de Versalhes, ela não teria que pagar altas taxas, coisas assim. econômicas na nossa realidade, foi esse cara aí. Ele era um banqueiro bem popular na Alemanha, então eu acho que ele ainda assim nessa realidade alternativa se Poderia ter tornaria subido ministro ao da cargo, né? economia da Alemanha e assim ele Faz aplicaria algumas sentido. reformas na economia da Alemanha semelhante com o que outros países como Inglaterra e França estavam fazendo. No geral, a Europa estaria bem mais pacífica, sem muitos conflitos. Os nacionalistas continuariam ganhando na Espanha, mesmo sem apoio dos italianos, os nacionalistas irão bem mais Mas os italianos, que territórios que eles pegaram? Esse território que acho que pertence à Croácia hoje em dia, que fica onde fica a cidade de Pula, se eu não me engano. Mas é só isso, né? Mas eu acho que a Itália já tava com esse pedaço aqui antes da segunda, depois da segunda que perdeu, mas não tenho certeza. Enfim, mas o mapa da Europa tá um mapa aí. estruturados do que os republicanos, que eram bem mais divididos Pô, politicamente. posso dizer, cara, esse mapa aqui da Europa, ó, ó, olha esse Balcãs. Eu gosto desse mapa da Europa aqui, hein, cara. Eu gosto dessa divisória. A Áustria, uma hora ou outra, acabaria sendo anexada pelos alemães. Acho que dava pra você dividir aqui entre Sérvia e uma Croácia barra... Não, Croácia Sérvia... Ah, sei lá, com esse Mesmo Balcãs. Tá sendo bom assim, proibido deixa pelo assim, Tratado de Versalhes, Iugoslávia. os austríacos se viam como alemães, e a maior parte da Áustria apoiava uma anexação por parte da Alemanha.
Outra coisa diferente que Tá. haveria nesses anos 30 seria que a Polônia teria sobrevivido. Um dos maiores obstáculos da independência da Polônia foi a Alemanha e a União Soviética. Os alemães nessa realidade não teriam interesse nenhum nos territórios poloneses, e os soviéticos não poderiam simplesmente invadir esses países, já que isso poderia gerar Que uma gerar tratados que, parando pra pensar que talvez a França e a Inglaterra fizessem tratados e fizessem a Alemanha ser mais ou menos como é hoje, assim, né? Serem todas meio aliadas ali contra a Rússia, né? Seria mais ou menos uma... Isso, só que muito mais antecipadamente, né? fúria nos outros países Interessante, europeus, né? onde isso poderia gerar uma Segunda Guerra Mundial com todo mundo contra a União Soviética. Na Ásia, outra Então, diferença. esse é o ponto. Isso é o ponto. Mas será que a União Soviética teria bala na pólvora aí, né? Com a bala, sei lá como é que fala. Tem um ditado que fala, sei lá, mas teria força pra tentar invadir a Europa inteira, né, cara? Teria culhão também, né? De tentar fazer uma invasão assim. Acho que não, né, cara? Talvez fosse muito mais uma invasão de influência, tentar. Mais ou menos como a Rússia faz na Ucrânia hoje. Talvez a Rússia tentasse invadir algum país, aqui a própria Polônia, ou acho que a Romênia ali embaixo, né, cara? Até se fosse invadir esse meio de pouquinho e tal. Mas não um avanço, assim, uma segunda guerra mesmo, né? Que teria acontecido sem as invasões japonesas seria a vitória dos nacionalistas. Antes dos japoneses terem invadido a China, os comunistas estavam bem perto de seu fim. Mao Tse-tung e os outros Eles se revolucionários só uniram, estavam perdendo daí se território. uniram, daí os nacionalistas tiveram que se unir com o Partido Comunista pra derrotar o inimigo em comum, né, cara? E daí Território após território. Mas quando os depois japoneses no final o Mao invadiram a se deu China, os bem comunistas com a ganharam parada, muito né? mais popularidade. Com o fim do bagulho, eu não sei muito sobre isso, então não vou tentar falar aqui, que eu acho que eu vou me enrolar. E os nacionalistas perderam muito mais popularidade e respeito entre o povo chinês. E após a derrota do Japão, os comunistas voltaram muito mais fortes e acabaram derrotando as forças de Chiang e expulsando E daí os comunistas vão fugir pra Taiwan e vai ser o contrário do que é hoje, né? Imagine eles isso, para ia ser Taiwan. engraçado. Nessa realidade, os nacionalistas só acabam com os comunistas de uma vez. E até no Brasil também teria diferenças. O fato do Estado Novo do Getúlio ter acabado em 1945 foi muito por causa das influências da Segunda Guerra Mundial no Brasil. Talvez ele Sem ela, o continuasse Estado como Novo do ditador, né? Getúlio provavelmente teria durado um pouco mais, acabando em volta dos anos 50 ou 60. Sem a Segunda Guerra Mundial, Interessante, os né? Estados Unidos Curioso. teriam demorado um pouco mais para sair da Grande Depressão. Se falar E talvez, com o mundo não tão polarizado depois da guerra, talvez nem tivesse rolado golpes de Estado no Brasil, ditadura e coisa assim, né, cara? O mundo vai ser polarizado aqui, com certeza entre a União Soviética e Estados Unidos, mas não tanto, né, cara? Não tanto. De forma nenhuma tanto. E talvez nem tivesse desenvolvido a bomba, né? Ainda, né? Curioso isso, hein? que ele seria um país bem mais isolacionista, já que o que tirou essa característica dos Estados Unidos foram as guerras Foi as mundiais. guerras mundiais. Nesse nosso Porque até lá os Estados Unidos era aquele país que não gostava de se envolver. Tava lá na América, tava assim, ó, faça uma tua aí. Então, nós queremos vender os equipamentos, né, mundo basicamente. atual, não espere os Estados Unidos invadindo outros países do lado do Pois mundo. é, Sem a nada de Segunda Guerra imperialismo, Mundial, né? muitos eventos que marcaram Curioso. nossa história moderna nunca teriam. Talvez com essa visão, talvez os países europeus ainda tivessem muito mais influência ali na África e no Oriente Médio. E talvez, cara, talvez até as colônias da África não tivessem conseguido a independência, pelo menos não tão cedo, né? Parando pra pensar, cara. Porque os países não estariam quebrados depois da Segunda Guerra e com certeza eles usariam muito mais poder para manter as colônias, né, cara? Caraca, que interessante, né? Acontecido. A divisão do bloco ocidental e oriental, Guerra das Coreias, Guerra do Vietnã, fim do colonialismo europeu, as ditaduras da América, nada disso teria acontecido. Nada, né? A cultura no geral seria bem Que diferente. E loucura, como cara. seria a geopolítica nesse mundo alternativo? Bem, uma coisa que a gente pode perceber é que o mundo seria extremamente multipolar, com a Europa no geral ainda sendo bem influente no mundo. Bem, Países como o Império mais, Britânico, muito mais do que o hoje. Império Francês e a Alemanha eram extremamente poderosos. Então, esses três impérios, eles não teriam acabado. Eles continuariam com suas colônias, com... Caraca, né, cara? Que Antes da Segunda loucura, Guerra velho. Mundial acontecer. Ambos tinham altas taxas de natalidade, uma indústria fortíssima e impérios gigantescos. Quando a guerra explodiu, tudo isso foi perdido. Grande parte da infraestrutura foi destruída, movimentos de independência nas colônias ficaram muito mais fortes e também várias gerações de pessoas foram perdidas nas cara. batalhas. Os de Japão também sofreram processos similares. Antes da guerra, os soviéticos e os japoneses eram países que estavam passando por um processo industrial extremamente pesado. Além de muita infraestrutura ter sido perdida nas batalhas,
Deixa eu só. Gente, por favor, deixa um like, se inscreva no canal. Acho que eu não falei isso. E, por favor, deixa aí, deixa a opinião de vocês, cara. Tô achando muito interessante o vídeo. As opiniões desse cara são realmente bem estruturadas, né, cara? Tô gostando do vídeo, tá abrindo minha mente aqui, né, cara? Batalhas, Caramba. muitas gerações foram perdidas por causa da guerra. A África, no geral, é um continente extremamente difícil de se analisar. Antes da Segunda Guerra Eu Mundial, acho que o colonialismo eventualmente acabaria, principalmente se você pensar que o mundo em algum momento avançaria para ter internet, coisas assim, e esses movimentos começariam a ficar fortes, e o próprio povo desses países, como Inglaterra, França, começaria a ser contra o colonialismo, eu imagino, em algum ponto, né? E daí ele acabaria. Mas seria com certeza mais demorado e um processo muito mais lento. Não seria tipo como foi na vida real, que vários países da Europa, da África, de uma vez conseguiram a independência. Seria algo muito mais lento, assim. E talvez tem países que talvez, como a Argélia, por exemplo, que era um país que a França tinha praticamente como parte do seu território, né? Talvez não conseguisse a independência, né, mano? acontecer, a África era dividida entre os impérios europeus, mas tudo isso mudou depois da Segunda Guerra, até porque os impérios europeus que participaram do conflito estavam extremamente fragilizados, e como colonizar um território era algo extremamente caro, a maioria dos países que foram invadidos durante o conflito deixaram suas colônias serem independentes. Sem a Segunda Guerra, isso nunca Não teria teria acontecido. acontecido. O exemplo mais Ou realístico que a não tão gente pode rápido, ter pelo é o de menos, né? Portugal. Portugal nunca foi invadido durante as E guerras por isso demorou muito mais para Angola e Moçambique mundiais, e conseguirem a quando o independência, né? processo de independência de suas colônias começou a acontecer, Portugal lutou feito monstro para manter o controle de seus territórios ultramarinos. E no final eles perderam. Nenhuma das grandes potências apoiava mais o colonialismo europeu, então ficava bem difícil conseguir manter esses territórios. Nessa realidade as coisas seriam totalmente diferentes, até porque os Estados Unidos seriam bem mais E fato é também que Portugal não tinha, né, no século XX a força que a Inglaterra, a França tiveram, né, cara? Então, tipo assim, se a França e a Inglaterra também não tivessem passado pela guerra, elas teriam muito mais meios para conseguir manter suas colônias, né, cara? isolacionistas, e as potências europeias como França e Inglaterra continuariam firme e forte. Haveriam países Curioso, né, cara? independentes na África? Sim. Egito e Com África do Sul certeza. antes da guerra já eram bastante independentes dos britânicos. Etiópia É que o Império Otomano já teria acabado, né, cara? Então, ah, é que nem eu falei, eu acredito que em algum momento os países da África iriam conseguir ser independência de todo modo, né? Mas seria, como falou, um processo muito mais lento, talvez muito mais sangrento até, né, foi cara? um país independente pela maior parte de sua história. É um país que já tinha algum sistema de governo bem funcional, então eu duvido muito que a Itália ou qualquer outro país europeu tentasse dominar a Etiópia. Não, Outras a regiões que Etiópia talvez não. pudessem ser independentes ou ter um grau de autonomia maior seria Quênia e Rodésia. Ambos países tinham uma minoria britânica muito grande vivendo lá e é possível que eles pedissem mais autonomia do governo britânico Ah, através mas dos eu anos. acho difícil, hein? Nigéria e Congo são regiões muito complicadas até porque os europeus tinham bastante controle lá. Porém, no caso do Congo, por exemplo, já nos anos 60 eles tinham uma população muito maior do que a de seus colonizadores, então é bem provável que eles se rebelariam e após alguns conflitos eles Conseguiriam conseguissem a sua independência, né? independência. Já a Nigéria é bem mais complicado porque o Reino Unido era bem mais poderoso que a Bélgica, então eles conseguiriam reprimir. Agora, por exemplo, a África do Sul aí, cara, esse daí eu acho que. Esse daí ia ser um dos que a Inglaterra mais ia manter até hoje, né, Rebeliões cara? muito mais facilmente que os belgas. Mas, sinceramente, uma hora também não valeria a pena manter o Nigéria. A razão por que os europeus gostavam tanto de colonizar a África durante os anos de 1900 era porque era muito fácil. Eles raramente tinham baixas muito grandes, até porque o armamento pesado era deles. Mas nos anos 60 e 70 isso mudaria muito e eles sofreriam muitas baixas, assim não valendo muito a pena colonizar tantas regiões no mundo. E a mesma coisa se aplica a outras colônias fora da África, como a Indochina Francesa, a Índia e a Indonésia. Outras A Índia é outra que eu acho que eu duvido que o Reino Unido iria conseguir manter por muito tempo, né? Certamente iriam rolar movimentos, coisas assim, e certamente a Índia seria uma das primeiras a conseguir a sua independência, né? Mas tem países da África aí que eu acho que se fosse que até hoje ia estar ainda na luta pela independência, hein, cara. regiões como Argélia, Líbia, Eritreia, Angola e Moçambique fariam parte dos países europeus só que de forma diferente. Ao invés de serem colônia, eles faziam parte da metrópole. Esse é o ponto, que nem a Argélia, ela era tipo, eu não sei direito, mas no que eu vejo ela era tipo como é a Guiana Francesa hoje, né? Parte do território era da França, né? Por isso que foi a que a França mais lutou pra não ser independente, né? Mas, como falou, né? Se a França não tivesse passado pelas baixas que passou na Segunda Guerra, teria muito mais força pra ter mantido aquilo como colônia, né?
Caraca. A Itália sempre quis Vivia exportar vários brilhantemente sobre imigrantes isso, hein, para cara. essas Tinha nem regiões, mas a ideia, guerra não tinha aconteceu parado e pra eles pensar perderam nisso. suas colônias. Sem a guerra, isso provavelmente teria acontecido, com regiões como Líbia e Eritreia sendo de maioria italiana. A Argélia já fez parte da França na nossa realidade, porém eles acabaram perdendo ela nos anos 60. Nessa realidade eles teriam uma quantidade bem maior de colonos lá, além também que o Império Francês ainda estaria bem poderoso. E Portugal, bem, porque era o método mais fácil de administração. A América do Sul no geral seria bem diferente, eu até poderia Será, arriscar que cara? estaria um pouquinho melhor. A Argentina no passado foi um país muito rico e próspero, mas isso tudo mudou após alguns governos ruins. Sem eles, a Argentina ainda continuaria um país próspero. Mano, O Brasil nessa realidade mas o que que a Segunda Guerra tem a ver com isso? Eu não conheço muito da história da Argentina, sendo sincero. seria um país extremamente industrializado e seria uma região onde haveria muitas empresas se estabelecendo por conta da mão de obra barata. Outra mudança Cara, não sei, cara, porque o Brasil, querendo ou não, o Brasil se deu bastante bem até, né? A siderúrgica e tal, que os Estados Unidos. Teve esse bagulho assim, tipo. O Brasil se deu relativamente bem, né? Com a Segunda Guerra, né? Conseguiu vender bem, assim, a entrada, né? O Getúlio, ele chegou lá e fez um negócio, tipo, fez uma negociação boa. Claro, assim, tipo, as coisas, óbvio que não valeu a pena porque perderam-se vidas, né, gente? Mas o Getúlio ele fez uma amarração lá que fez os Estados Unidos fazer altos investimentos aí no Brasil, se não me engano, a siderúrgica, o hidrelétrica, eu não sei, teve alguma coisa aí que foi construída pelos Estados Unidos do Brasil aí. Me deixem nos comentários se souberem. Então não sei, cara, se não ter rolado a Segunda Guerra teria mudado alguma coisa, sendo sincero, eu acho que não, cara. Eu acho que o que teria mudado seria mais aí na ditadura, talvez, cara. Não tivesse um golpe de Estado, principalmente se o mundo não fosse tão polarizado. Como os Estados Unidos não seria tão imperialista, certamente não teria. Renderizou um vídeo meu, mas vamos, tô no meio da frase, não quero parar. Os Estados Unidos não seria tão imperialista, logo não daria dado apoio a golpes na América Latina, né? seria que os países latinos teriam uma população europeia maior, já que após a guerra eles pararam de exportar tanta população assim para outros países. Uma coisa importante que a gente tem que citar é a tecnologia. Coisas como o computador passou a ter uso na Segunda Guerra Mundial, e a internet no geral surgiu no período de Guerra Fria. Então, tecnologicamente falando, a gente estaria bem para trás do que na nossa realidade. Não dá muito bem Isso, para isso saber. é provável, mas acho que não seria tanto também, cara. Eu acho que a tecnologia ela avança mesmo sem conflitos. É só você pensar que, por exemplo, a Revolução Industrial mesmo, ela acontece durante a Belle Époque, né, cara? Que é uma época de relativa paz, né, na Europa. Então, tipo assim, não é necessário necessariamente grandes batalhas para que a tecnologia avance, né? O quanto, até porque nada impede de alguém ter a ideia. Talvez não tivesse computadores tão avançados, mas coisas como TV, micro-ondas, sei lá, né, cara? Já com certeza teria em algum momento ter aparecido, né? Essas coisas não tem muito a ver, assim, Mas né? muitas das nossas tecnologias foram sim construídas por causa das guerras. A cultura mundial seria bem diferente, coisas como o A K-pop não cultura. existiriam, já que o Japão ainda continuaria tendo É, controle da isso é um Coreia. fato, né? A Coreia seria parte do Japão ainda nessa. Ou teria conseguido a independência em algum momento, né? Animes também não existiriam, já que eles foram surgir após a Segunda Guerra Mundial. Haveria uma superpopulação que sugaria todos os recursos E do provavelmente o homem não teria pisado na Lua também, né? Não planeta? teria coisa espacial. Não. A maior parte das baixas foram causadas na Europa, região que não é muito bem conhecida por ter altos índices de natalidade. Então a gente talvez tivesse uns 200 ou 300 milhões de pessoas a mais no mundo. Não daria muita coisa, Mas eu não. não acho que Duvido. isso seria algo tão grande assim. No geral, isso seria uma realidade muito boa de se viver se você fosse europeu. A Europa ainda seria industrialmente muito forte, eles ainda continuariam dominando a maior parte do mundo e a cultura estaria bem interligada com a da Europa. Para os Estados Unidos isso seria bem ruim, até porque eles teriam bem mais rivais hoje em dia. Para a gente da América Latina não ia mudar grandes coisas. Para os africanos seria até que bem ruim, porque ter um monte de país Seria europeu ruim te pra caramba. dominando não seria uma das coisas mais legais do mundo. Pra África seria terrível. Pro, pro leste da Ásia, ali, pro sul da Ásia, seria bem ruim também. E, pô, pra América do Sul não ia mudar muita coisa, não, né, cara? Na minha opinião, sei lá. Para a Ásia, Tá se na tu for mesma no final. japonês, seria até que bom. Para os russos É, também, já que eles foram um dos países que mais sofreram por causa das guerras mundiais. Mas então é isso, não se esqueça de se inscrever e deixar sua opinião aqui embaixo sobre a minha teoria, se vocês concordam ou discordam. E divulga enfim, aqui também interessante, sugestões hein? para Legal. próximos vídeos. É só isso mesmo e tchau! Legal, cara. Foi da hora de imaginar como seria esse mundo, mas claro, poderiam ter acontecido outras guerras por outros motivos, né, cara? Ele não falou, por exemplo, mas poderiam ter revoluções comunistas, revoluções nacionalistas em outros países, né? A gente não sabe, né, cara? Poderia ter acontecido e o mundo ser completamente diferente, né? Enfim.
E como as bombas não teriam sido criadas, certamente rolaria algum outro conflito, como Estados Unidos e União Soviética, ou União Soviética com os países da Europa. Não sei, poderia ter acontecido outra guerra que talvez fosse mais devastadora ainda, né? Enfim. Então deixa um like, inscreva no canal, tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite. Tamo junto, é nóis.